Ao longo dos últimos dias temos vindo a assistir a um conjunto de notícias relacionadas com a situação política e de segurança na Síria. Desde o início da guerra civil na Síria que nós assistimos a várias alturas em que existem uma maior publicação e difusão de notícias e outras em que depois parece que a situação acalma. Por regra, todas estas notícias, quando existe esta sucessão delas relacionadas com a guerra na Síria, acabam sempre por incriminar o presidente Bashar al-Assad e também as Forças Armadas da Síria. Mas, no entanto, aquilo que nós temos de recordar é que as histórias e os contos sobre a Síria são constantemente reciclados e assentam sempre num conjunto de características em comum que todas estas histórias têm sempre, com o objetivo de obter e, claro, vir a recolher a censura pública relativamente a Bashar al-Assad e também às Forças Armadas sírias. Eu destaco quais são esses elementos. Desde logo o poder político, a que habitualmente se chama com muita frequência de regime, porque é uma palavra que ajuda a empolar a condenação social relativamente a Bashar al-Assad. Aquilo que normalmente o poder político é acusado é de utilização de armas químicas ou de outro tipo de armas proibidas, sempre contra os rebeldes ou contra civis que são inocentes. Depois também nós temos de destacar o facto de existirem sempre crianças mortas e hospitais destruídos, independentemente de quem assassina de facto essas crianças e de sabermos se de facto estamos perante hospitais ou se estamos antes perante outro tipo de infraestruturas que poderiam até ser adequadas como centros de saúde ou até mesmo algumas tenham sido adaptadas face às circunstâncias na Síria e que não são sequer hospitais. Um terceiro elemento é o facto de existirem grupos armados que são chamados de rebeldes. Eu coloco rebeldes entre aspas porque não são rebeldes. São grupos terroristas que são uma minoria neste Estado e querem subverter a ordem do Estado neste momento para conseguir dominar e chegarem eles próprios ao poder. São grupos armados que combatem sempre o poder político, também combatem civis, atacam civis e normalmente são apelados de moderados. Para quê? Para terem essa aceitação social, em como as pessoas para ajudar as pessoas a acharem que são uma melhor alternativa ao presidente Bashar al-Assad. Ora, o que é certo é que estes grupos rebeldes moderados, por regra e de acordo com as notícias, nunca atacam ninguém e tudo aquilo que querem é a paz e a democracia na Síria. Tudo isto ajuda a fazer com que a população que tem acesso a estas notícias olhe para os rebeldes como sendo, ou para os grupos armados, como sendo pessoas de bem que querem trazer o bem à Síria. Depois temos também sempre um vídeo qualquer filmado sem que ninguém consiga perceber o contexto, mas que acaba sempre por ser um exclusivo e que, por regra, acaba por incriminar o poder político. Finalmente, um último ponto é que a conclusão de todas estas notícias, por norma, é sempre de que a Síria está a violar o direito internacional humanitário. Mais ninguém, nem mesmo estes mesmos rebeldes inocentes. Ora, aquilo que ninguém, por regra, conta é que, para já, a Síria perdeu o acesso a todo o seu arsenal de armas químicas. E perdeu de duas formas. Desde logo porque entregou, na altura, à OPAC, se bem se recordarem, em 2014, foi entregue todo o arsenal para desmantelamento. O próprio ex-secretário de Estado norte-americano, John Kerry, confirmou num tweet em 2014 que a última leva de armas químicas em posse da Síria tinha sido destruída, portanto, confirmou que a Síria não tinha sua posse de armas químicas, e depois, por outro lado, a Síria também perdeu armas químicas que foram, entretanto, apossadas, portanto, foi ganho o seu controle por parte dos rebeldes no início da guerra civil da Síria. Ora, estes rebeldes têm acesso a armas químicas que não só conseguiram ganhar esse controle, como também acabaram por lhes ser fornecidas por alguns atores estatais, entre os quais se encontram a Turquia. Ora, aquilo que também ninguém conta é que estes mesmos rebeldes são chamados de rebeldes que, mesmo sendo os únicos em posse de armas químicas, acabam por ser, como eu referi, os únicos que estão neste momento a subverter a ordem do Estado. E aquilo que eles querem, na verdade, é derrubar o presidente Bashar al-Assad para conseguir instaurar e implementar um Estado Islâmico. Isso é claramente difundido por eles, mas, por regra, os órgãos de comunicação social ocidentais não traduzem nem fazem veicular esta mesma informação, porque o grande objetivo neste momento é derrubar Bashar al-Assad e só depois é que existe a preocupação de tentar perceber quem é que afinal sucederá ou não a Bashar al-Assad. Independentemente de serem grupos extremistas, o que é certo é que neste momento o que importa é vender a versão de que os grupos rebeldes ou os grupos armados para já são rebeldes, que não são rebeldes, são terroristas e querem subverter o país, e depois, por outro lado, que querem criar uma versão alternativa e mais democrática do Islão. Ora, isto é completamente falso. Mesmo relativamente a Ghouta, que tem sido a localidade
ultimamente referida nas notícias, os ataques a Ghouta, que é uma localidade sitiada perto e nos arredores de Damasco. Ghouta está neste momento sob controle de 3 grupos terroristas que são subejamente conhecidos pela sua ideologia e pelas suas origens. Desde logo temos Jaish al-Islam, temos também Failaq al-Rahman e finalmente temos Hayat Tahrir al-Sham. Estes 3 grupos, todos eles, embora o segundo seja indicado como uma versão moderada, mas o que é certo é que pelo menos o primeiro e o terceiro são grupos de natureza e de ideologia wahhabita e salafita, portanto querem implementar uma versão extremista do Islão na Síria e constituir um Estado Islâmico que venha de facto derrubar e dar início a um novo tipo de Estado na Síria, que é aquele que não temos tido até então. Ora, como nós podemos ver, nós estamos a falar de grupos terroristas, sobretudo então Hayat Tahrir al-Sham, que é um grupo subejamente conhecido pelo facto de ser os sucessores do Jabhat, incluir os vários sucessores do antigo grupo Jabhat al-Nusra, que são, de facto, uma representação e são uma filial da Al-Qaeda na Síria. Ora, nós tivemos, inclusivamente, no passado dia 12, um incidente em Idlib em que os membros desta mesma organização fizeram-se deslocar, foi anunciado pela comunicação social que estava a ser ensaiado um novo falso alarme relacionado com a utilização de armas químicas. Quem é que esteve envolvido exatamente também nestes mesmos incidentes? Os capacetes brancos, que têm sucessivamente sido referidos na comunicação como sendo os salvadores da situação síria. Ora, tudo isto foi reportado. Esta ligação entre os capacetes brancos e mesmo o grupo Tahrir al-Sham e o seu próprio líder, o líder desta mesma organização, Abu Jaber al-Sheikh, que veio a confirmar, e existem vídeos também divulgados sobre isso, em como ele vem dizer que os capacetes brancos são os soldados da nossa revolução. Ora, existe este conluio entre Al-Qaeda e capacetes brancos, que é muito importante desmontar e, sobretudo, ajudar a desmontar esta ideia de que estes grupos armados são grupos rebeldes, que estão meramente na defensiva, quando diariamente estes mesmos grupos armados conduzem ataques contra Damasco, produzem e acabam por causar inúmeras vítimas mortais civis, e é isto que ninguém quer desmontar e que ninguém quer referir. É importante ler várias destas fontes, sobretudo em árabe, para ter acesso a esta mesma informação, porque os órgãos de comunicação social ocidentais não o vêm revelar. Da mesma forma também, a comunicação social não pretende referir que, à luz do direito internacional, os únicos 2 países que estão legalmente e a atuar licitamente na Síria são a Rússia e o Irão. Porquê? Porque foram convidados pelo poder político soberano da Síria para ajudarem a acabar com uma revolução para a qual a Síria neste momento não tem a hipótese de poder acabar, de poder colocar um fim, porque é uma revolução motivada por grupos extremistas islâmicos e a Síria não tem total capacidade para isso. Estados Unidos, França, Reino Unido e até mesmo a Turquia e outros atores estatais como Israel, que têm sucessivamente prestado apoio a grupos armados e terroristas sírios, claramente estão a violar o direito internacional e devem por isso ser sancionados. Mas esta questão será mais aprofundada na minha tese, que será publicada em 2019 e onde eu ajudarei a desmontar e a comprovar que, de facto, estes grupos estão a ser apoiados violando o direito internacional por parte de todos esses Estados.